O que está acontecendo no caso de Bacabal? Entenda tudo neste vídeo. O desaparecimento de crianças em Bacabal, no Maranhão, se tornou um dos casos mais misteriosos e comoventes da região. Desde o início, o caso chamou a atenção da população e das autoridades pela falta de respostas e pelas dificuldades encontradas nas buscas. Para compreender o que realmente aconteceu, é preciso voltar ao começo de tudo e acompanhar, passo a passo, o desenrolar dos fatos. Tudo começou quando um grupo de crianças desapareceu em uma área da zona rural de Bacabal. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, as crianças teriam saído juntas e entrado em uma região de mata. No início, a principal hipótese era de que elas teriam se perdido na floresta, algo que, infelizmente, pode acontecer em regiões onde a mata é extensa e de difícil acesso. Quando os familiares perceberam que as crianças não voltavam, o desespero começou. Primeiro, tentaram procurá-las por conta própria, chamando parentes, vizinhos e moradores da região. As buscas iniciais foram feitas em ruas próximas, terrenos, trilhas e áreas de mata, mas nenhuma pista concreta foi encontrada. Diante da situação, a polícia foi acionada e iniciou oficialmente as investigações. A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e outras equipes de resgate passaram a atuar no caso. Foram mobilizados cães farejadores, drones, helicópteros, bombeiros, policiais e voluntários. As buscas se concentraram principalmente na área onde as crianças teriam sido vistas pela última vez. Nos primeiros dias, a expectativa era de que elas fossem encontradas rapidamente, mas o tempo foi passando e nenhuma resposta definitiva surgia. A região onde as crianças desapareceram apresentava grandes dificuldades: mata fechada, terreno irregular, rios, áreas alagadas e pouca visibilidade. Esses fatores tornaram o trabalho das equipes ainda mais complexo. Depois de dias de buscas, uma das crianças foi encontrada com vida. O menino foi resgatado e levado para atendimento médico, e seu depoimento se tornou uma das peças mais importantes da investigação. Segundo o relato dele, o grupo de crianças teria se perdido dentro da mata. Ele contou que caminharam pela floresta, não conseguiram encontrar o caminho de volta e chegaram a se abrigar em uma casa abandonada, conhecida na região como Casa Caída. Em determinado momento, ele teria se separado das outras crianças ao tentar buscar ajuda. Esse relato reforçou a hipótese inicial de que o desaparecimento poderia ter sido causado por desorientação na mata. A casa abandonada mencionada pelo menino passou a ser um ponto central da investigação. A polícia foi até o local e realizou perícias, e os cães farejadores confirmaram que as crianças realmente passaram por ali. Essa informação foi considerada uma evidência importante e levou à intensificação das buscas nas áreas próximas à casa. Mesmo assim, as outras crianças não foram encontradas. Enquanto as buscas continuavam na mata, a Polícia Civil também iniciou uma investigação paralela para entender como as crianças chegaram até aquela área, quem esteve com elas antes do desaparecimento e se houve algum tipo de crime. Familiares, vizinhos e moradores da região foram ouvidos, e a polícia passou a reconstruir os últimos momentos das crianças antes do sumiço. Com o passar do tempo, dúvidas começaram a surgir. Se as crianças realmente se perderam, por que foi tão difícil encontrar rastros? Por que apenas uma criança conseguiu sobreviver? Será que houve interferência de terceiros? Essas perguntas começaram a circular entre moradores e nas redes sociais. Ao mesmo tempo, relatos e teorias passaram a ser divulgados, mas muitas dessas informações não foram confirmadas oficialmente pelas autoridades. Por isso, a polícia segue tratando o caso com cautela, analisando apenas dados concretos e verificáveis. Os cães farejadores tiveram um papel fundamental na investigação, ajudando a identificar locais por onde as crianças passaram e a confirmar partes do relato do menino encontrado. Mesmo assim, os cães não conseguiram indicar o destino final das outras crianças, o que aumentou o mistério do caso. As buscas em Bacabal se tornaram uma das maiores operações da região, envolvendo bombeiros, policiais civis e militares, voluntários, helicópteros e drones. A área foi dividida em setores e cada região foi vasculhada de forma minuciosa. Mas, apesar de toda essa estrutura, nenhuma nova criança foi localizada. Aqui onde eu tô. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já é as casas, logo ali. O Cauã tá... Com o avanço do caso, a polícia passou a trabalhar com diferentes hipóteses. As crianças podem ter se perdido na mata e não conseguido sair. Podem ter sofrido algum acidente. Podem ter se separado e seguido direções diferentes. Ou podem ter sido levadas por alguém. Nenhuma dessas hipóteses foi confirmada oficialmente. E todas continuam sendo analisadas. À medida que os dias passaram, a situação se tornou cada vez mais preocupante. Porque, em casos de desaparecimento na mata, o tempo é um fator decisivo. Mesmo assim, as buscas continuaram, e a esperança de encontrar as crianças com vida nunca foi completamente abandonada. O caso de Bacabal ganhou repercussão em todo o Maranhão e em outras partes do Brasil. Veículos de imprensa passaram a acompanhar as buscas, e a população começou a acompanhar cada nova informação.
Nas redes sociais, teorias e especulações se multiplicaram, mas muitas delas não tinham confirmação oficial. Por isso, é importante separar fatos de boatos. Entre os fatos confirmados estão o desaparecimento das crianças na área de mata, o resgate de um dos meninos, o relato de que o grupo se perdeu, a passagem das crianças pela casa abandonada e a grande operação de buscas realizada pelas autoridades. Já as teorias de sequestro, envolvimento de familiares ou relatos não confirmados de testemunhas permanecem no campo das especulações, sem confirmação oficial da polícia. Hoje, o caso de Bacabal continua sem uma resposta definitiva. As buscas foram realizadas por semanas e a investigação segue em andamento. As autoridades continuam analisando depoimentos, pistas e informações recebidas, mas o paradeiro das outras crianças ainda é desconhecido. O desaparecimento causou comoção na cidade, mobilizou moradores e levantou debate sobre segurança em áreas rurais, riscos de regiões de mata e a importância da prevenção. Mesmo com tantas buscas e investigações, o caso ainda apresenta muitas perguntas sem resposta. Como exatamente as crianças se perderam? Até onde conseguiram ir? Por que apenas uma foi encontrada com vida? Será que alguém viu algo e não falou? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, o caso de Bacabal segue como um dos episódios mais misteriosos da região. E a esperança de esclarecimento continua viva.